Atos capítulo 5, versículo 42. Texto muito conhecido. Irmãos, eu sei que alguns aí podem estar achando que está muito quente, realmente está. Eu estou suando aqui também, ok? Faz parte. O tempo está muito quente, tá bom? Então, mas graças a Deus que nós temos 6 ar-condicionados funcionando. Se não tivesse, nós estaríamos aqui do mesmo jeito, suando. Eu já disse que preguei num lugar que não tinha ar-condicionado naquela época, não tinha nem ventilador. E eu ainda pregava de terno. Quando terminava, o terno estava molhado, a camisa molhada, a calça molhada e tudo. Então, nós estamos, podemos dizer assim, muito bem, graças a Deus, por aquilo que Deus tem nos dado. Atos 5, 42. Cadê? Aqui já está normal, filho. É só fazer assim? Se for, mas já está normal. Digam comigo, e todos os dias. E todos os dias, digam comigo, e todos os dias. No templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. De novo, e todos os dias. No templo e nas casas, não cessavam de ensinar. Que a tua palavra cumpra, Senhor, o propósito, Senhor, assim como a flecha que acerta o alvo, assim o Senhor possa ministrar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Multiplicação, resultado do reino. Você sabia que o reino de Deus ele é contado em multiplicação? Senhor, não vou entrar nesse detalhe. Jesus disse que quando nós fazemos algo para o Senhor, não vou entrar nesse detalhe, mas a Bíblia diz assim que é uma boa medida, recalcada e sacudida. Você sabe o que é isso, né? Talvez você não sabe, você nunca colheu arroz, você nunca colheu talvez milho, talvez você nunca colheu feijão, Você só vê feijão no pacotinho de 5 quilos, mas Jesus estava falando de algo, de um saco de 60 quilos, em que se ia colocando, parecia que estava cheio, se levantava, dava uma sacudida, e geralmente cabia mais uma lata de arroz. Tinha um saco de arroz que cabia 6 latas, era coisa boa, Então, era uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É a medida de Deus para nós. Mas é claro que essa medida, ela é proporcional à ação que nós temos para com o Senhor também a respeito disso. Veja bem, irmãos, eu não sei o que você pensa, o que você imagina ser igreja. Eu não sei o que você imagina como Cristo estabeleceu a igreja, como 12 discípulos, igreja. Não, pastor, eu sei, está na Bíblia, Jesus veio, chamou 12 discípulos, ensinou, treinou, comissionou, deu a eles o nome de apóstolos e disse: vão e anunciem, façam o reino de Deus prosperar, façam o reino de Deus multiplicar, e vão então e multipliquem e encham a terra desse evangelho, dessa graça, e vão pelo mundo, anunciem as boas novas, façam discípulos de todas as nações, e assim cumpra o propósito. É assim que Jesus estabeleceu a igreja. Mas como que a igreja caminha? Como que a igreja faz? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele mostra a dinâmica da igreja de Jerusalém. E nós podemos dizer assim,
ele mostra a dinâmica da igreja do Novo Testamento. A igreja, ela iniciou tendo como base esse texto: e todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. É a dinâmica. A igreja, ela surgiu, ela nasceu, e a partir do momento que a Bíblia diz que houve um derramar do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, houve o derramar, a unção desceu, o fogo do céu desceu, todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, começaram a profetizar. A Bíblia diz que toda a cidade correu para o lugar em que estavam. E olha que Jerusalém naquela época era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Era uma sinope da vida. Mas de repente a igreja estava reunida e houve um barulho tão grande que chamou a atenção de toda a cidade. Houve um mover. E então a igreja, ela nasce ali com a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão de Pedro, aonde 3.000 almas se convertem ao Senhor, agregam a igreja ao reino, e depois em Atos, no capítulo 4, há mais um milagre, mais uma manifestação, há mais um mover de Deus, e a Bíblia diz que então mais vidas se converte ao Senhor, mais vidas se rende ao Senhor, diz que chega a 5.000, e aí a igreja vai se multiplicando. A igreja está fazendo uma grande quebra de paradigma em relação ao judaísmo vigente em Jerusalém daquela época. Eu quero que você preste atenção, que talvez não dê trazer a que eu quero, tudo que eu preciso falar, mas eu quero pelo menos trazer uma boa introdução para que você compreenda. A igreja, querido, ela estava quebrando um paradigma do judaísmo que estava dominando. A igreja de Cristo é a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ela tem a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Pedro está dizendo que vós sois sacerdotes e que nós temos uma missão. Essa missão é minha como pastor, mas essa missão é minha como ovelha. Essa missão é sua como ovelha, essa missão é sua como líder, essa missão é sua como discípulo. E nós precisamos compreender. A igreja está quebrando o paradigma. Na igreja de programa, tudo gira em torno do pastor. O pastor é o centro. É o pastor que tem que cobrar o escanteio, cabecear para fazer o gol, defender na defesa, jogar no gol, ser o goleiro, ser o atacante, ser aquele que visita, aquele que vai no hospital, aquele que vai no cemitério, aquele que vai no velório para dar uma palavra, aquele que vai quando nasce uma criança, aquele que vai quando tem um casamento, vai quando tem uma apresentação, e o pastor é o centro. Domingo e do templo. Isso é igreja de programa. A igreja de programa é a igreja do domingo e do templo. Domingo e templo. Eu tenho que ir no templo, que dia? Domingo. Que dia que é o dia de vir para a igreja? Todo dia. Mas qual o dia que nós viemos? Seja sincero. Esse é o modelo, querido. Eu quero que você entenda, tá? A igreja de programa que gira em torno do pastor, do domingo e do templo, é o modelo católico que surgiu na metade do 4º século, muito parecido com o modelo do judaísmo antigo. O judaísmo se reunia aonde? No templo,
nas sinagogas, que eram pequenos templos, e no templo em Jerusalém. Que dia? Que dia que o judaísmo se reunia? Sábado, que era o dia de descanso, que era o dia de ir adorar a Deus. Então você notou? Mudamos do sábado para o domingo, mudamos do templo de Jerusalém para o templo hoje. Então o que é que nós mudamos? E Jesus, a igreja ela existe para quebrar paradigmas. E Jesus quando inicia a igreja, ele quebra esses paradigmas. Qual o paradigma, pastor? O judaísmo tinha o sacerdote, o sumo sacerdote. Era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar sacrifício a Deus. Nos demais dias, apresentava-se lá no altar, lá no pátio do templo. Uma vez por ano. Mas quem representava? Era apenas o sacerdote. Que dia que era o dia de adoração? Sábado. Então, sacerdote, sábado e templo. O modelo católico veio como? O padre, a igreja e o... Fala aí, gente. Domingo. Certo? Domingo quase que se tornou um dia santo. É o dia de descanso. A igreja não é um prédio, a igreja é movimento, a igreja é pessoas, a igreja é discípulos de Jesus. E Ele está de casa em casa, através das células e através do discipulado, através do acompanhamento, através da palavra, através da ligação, é o papel da igreja. Isso é igreja. É o papel da igreja. A grande tarefa que o Senhor Jesus nos confiou é: ide fazer discípulo de todas as nações. Mateus 28, do 18 a 20. O que leva uma igreja a crescer e multiplicar rapidamente os números de discípulos? Talvez aqui vou incomodar algumas pessoas. A multiplicação dos dias de culto. Que dia que é dia de culto? Que dia que é dia de culto? Que dia que você vem no culto? Alguns vêm terça, sábado e domingo. E outros? Só domingo. E tem domingo que ainda não vem. Não é verdade? A multiplicação dos dias de culto. Atos 5:42, a parte A do versículo diz: E todos os... Fala alto aí, irmão, me ajuda por favor. Todos os dias. É só domingo? É só terça? É só quarta? Quando que é? E todos os dias. Pastor, eu tenho que trabalhar. Eu sei que você já pensou assim. Pastor, eu tenho que cuidar da minha família. Eu sei que você já pensou assim. Pastor, eu tenho que fazer o meu lazer. Eu sei que você já pensou assim. E nós temos que trabalhar, nós temos que ter o lazer. Tem que ter o tempo futebolzinho. Quem gosta, quem não gosta, vai jogar peteca. Quem não gosta de jogar peteca, vai fazer tiro ao alvo. Quem não gosta de dar tiro ao alvo, sei lá, vai andar de bicicleta. Vai fazer alguma coisa. Só não pode é ficar contando mentira, né? Porque tem gente que tem o hobby de contar mentira. Então, esse não. Mas, todos os dias.
Para o judaísmo, o culto acontece apenas uma vez por semana no sábado. Jesus, ele não veio para colocar um remendo no judaísmo, ele veio com uma nova proposta, começar algo novo, uma raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele veio para iniciar a igreja. Jesus diz em Mateus 9, 16, 17, ninguém coloca remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo, ele tira parte, do contrário, rompe a pintura. Não se coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, perde-se o vinho e perde-se o odre, mas se põe vinho novo em odre novo. Então a igreja, ela foi instituída no modo novo, num modelo diferente. O modelo do judaísmo é o modelo do sábado, do templo e do sacerdote. 3 séculos, ou quase 4 séculos depois, vem a igreja católica com Constantino e institui então, novamente, a mesma coisa. Diz não, é o Papa, é o templo, você não podia adorar a Deus em outros lugares, você não podia adorar a Deus em outro lugar, a não ser na igreja, porque a igreja era o lugar de adorar, e não poderia ser outro dia a não ser o domingo. Jesus foi o primeiro a quebrar os paradigmas do judaísmo. Ele ensinava, pregava, curava, libertava pessoas em todos os dias da semana, inclusive no sábado. A princípio, a igreja cristã, em homenagem à ressurreição do Senhor, adotou o domingo, com o primeiro dia da semana, como seu dia principal de culto. É verdade. Ao Apocalipse, você vai ver João, no primeiro dia da semana, estava a igreja reunida. Lá em Apocalipse, você vai ver João dizendo, e no primeiro dia da semana apareceu-me o Senhor. Qual é o primeiro dia? Esse é o domingo. Mas não quer dizer que Deus estava santificando, que Deus estava beatificando, que Deus estava então trazendo novamente um odre, ou um vinho novo para colocar num odre velho, trazendo um pano novo para colocar no vestido velho. Jesus, ele mudou tudo isso, mudou a cara da igreja, mudou a estrutura da igreja, e então agora a igreja se reúne a igreja multiplicou os dias de culto, no lugar de um dia, passou para todos os dias, 7 dias por semana. Todas as pessoas, a qualquer dia, podiam ouvir o evangelho da graça de Jesus Cristo. As nossas casas precisam ser lugar de cura, de libertação, de salvação, de encontro, reencontro de muitas pessoas com Jesus. Consagre a sua casa a Jesus, seja hospedeiro de uma célula. Então, querido, a presença do Trino Deus será uma realidade na sua casa e na sua família. Abre a sua casa para receber uma célula, uma embaixada dos céus da terra, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, onde a palavra de Deus vai ser compartilhada, onde vai ter cura, comunhão, onde vai ter encontro, onde vai ter reencontro, onde vai ter cura, onde vai ter libertação, onde pessoas vão encontrar Jesus. Não, pastor, mas eu gosto do modelo antigo. Infelizmente, muitos em Jerusalém continuaram no modelo antigo. Infelizmente, muitos continuaram com o sábado, o templo e o sacerdote. Agora Jesus diz assim em Mateus 10, 40. Coloca para nós aí, por favor. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos, calma, volta.
Volta. Obrigado. Vamos dizer assim, irmãos. Quem recebe uma célula, recebe quem? Discípulos de Jesus. Está recebendo quem? Está dizendo que recebe quem? Me ajuda aí, gente. Recebe quem? A Deus. E quem recebe Jesus, recebe também a quem? O Pai. A Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? E por que nós temos dificuldade para ter casas abertas para receber uma célula? É porque nós não estamos estudando a Bíblia, irmãos. Nós não estamos vendo a palavra. Nós não estamos meditando na palavra. Nós só estamos pegando aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada. Eu pego o evangelho que me agrada, o evangelho que eu acho que é bom para mim. E não é assim. A palavra de Deus já está nos ensinando. Faça da sua casa o lugar onde Deus se manifesta na terra, trazendo bênção e vida de Deus para pessoas. Amém? Multiplique então os dias de culto. Ih, pastor, o senhor vai multiplicar os dias de culto? Calma, querido. Claro que talvez se nós formos estudar, fazer ali uma hermenêutica, talvez vai dizer, mas o texto não está dizendo assim. Mas o que nós queremos entender, querido, não, nós viemos aqui para celebrar, não tem um dia de culto. Domingo é culto de celebração, nós viemos aqui para celebrar o Senhor pelas bênçãos que Ele nos deu. Mas nós devemos encontrar o Senhor durante toda a semana. Amém? Durante toda a semana. Então, pastor, mas eu encontro Deus na minha casa, eu encontro Deus na minha oração, eu encontro Deus, é verdade, eu sei disso. Eu sei disso, que na sua intimidade você ora, Deus fala com você. Eu sei que na sua intimidade você ora e Deus ministra na sua vida. Só que a vida de Deus, ela flui quando nós estamos em comunhão. Quando nós recebemos essa palavra, essa troca. Eu gosto do texto de Atos capítulo 10, onde a Bíblia diz que Cornélio era um centurião, era um homem que orava constantemente a Deus, era um homem que fazia esmola, boas ações, e o anjo aparece então a Cornélio e diz: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Pode passar mais versículo. A quase a hora nona, muito atemorizado, diz: Senhor, que é? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. 5. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Deus deu o endereço, deu o CEP, deu o número da casa, só não mandou o número do WhatsApp, porque ainda não tinha. Mas Deus fala tudo, mas manda chamar a Pedro, e ele vai te dizer o que precisa. Eu amo essa mensagem, sabe por quê? Isso nos fala que nenhum de nós é grande o suficiente para receber uma palavra de Deus sozinho, aonde não tenha outro para me confortar ou confrontar ou trazer uma revelação a mais. Eu não sou dono da revelação, irmãos. Isso é importante você saber. Ninguém é dono da revelação toda, porque Deus sempre usa alguém para estar ministrando na nossa vida. Este homem era um homem tremendo, mas Deus disse: manda chamar. E ele reúne a família. Pedro chega, e
Pedro começa a conversar, Pedro até quer dar ali uma desculpa, não é lícito um judeu entrar na casa de um romano, mas é o seguinte, Deus mandou fazer esse negócio, então vamos lá, estamos aqui para falar de Jesus. E a Bíblia diz que então ele começou a falar de Jesus, e o Espírito Santo desceu sobre toda aquela casa, todos eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras, foram cheios, foram recebidos pela igreja também, porque eles foram cheios. Então, eu quero dizer para você, multiplica os seus dias de culto, multiplica a sua comunhão. A Bíblia diz, e todos os dias. Todos os dias. Segundo, a multiplicação dos lugares de culto. Todos os dias eles estavam aonde? No templo e nas... As pessoas não podiam entrar no interior do templo do judaísmo. Porém, a dinâmica da igreja permitia que todas as pessoas pudessem ouvir o ensino do Evangelho dentro das suas casas. Com parentes, vizinhos, amigos, compartilhar, receber a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus àqueles que precisavam. Quando a igreja passou a pregar, querido, o Evangelho de casa em casa, foi uma grande quebra de paradigma, porque o judaísmo e o templo era o centro da fé dos judeus. Talvez você é novo na fé, talvez você não saiba, mas há uns 25 anos atrás, quando se falava da igreja, dizia que isso não era de Deus. Tinha gente que excomungava, dizia que isso não era de Deus. Sabia? Você era uma dessas, né? Pastor John Robert, Costa do Marfim, há uns 20 anos atrás, ou mais, ele era delegado da cidade, pastor da igreja, e um dia a igreja reunida, 11h30 da noite ainda de reunida, discutindo numa assembleia, brigando, discutindo para cá e para lá, se poderia fazer, se não poderia, se ia, se não ia, se ia, se não ia, se vai, se não vai. O pastor decidiu e falou assim, é o seguinte, quem está comigo, levanta a mão. Levantou. Quem não está comigo, levanta também. Vocês estão comigo, pode ir embora. Pode sair todo mundo da igreja. Pode sair. E todo mundo saiu, porque ele era o delegado também, né? Então, foram embora. Queridos, hoje essa igreja, ela tem mais de 300 mil membros. É uma igreja que está nos lares. 2014, eu vi ele ministrando em Marília, e ele dizendo assim, que alguém ligou para ele, e disse, olha, vai ter um pregador aqui, e eu gostaria muito. Ele disse, e ele tem uma agenda para amanhã, você pode? Ele disse, posso. Aonde vai ser? Ele disse, é no estádio. Como? De hoje para amanhã no estádio. É no estádio. Através da igreja nas casas, nas células, enviou mensagem a todos. No outro dia tinha 100 mil pessoas no estádio. Claro, hoje eles já fazem vigílias com mais de 300 mil pessoas orando a noite toda. É uma igreja que ora. Quem sabe a gente faz um tour por lá, né? Queridos, quando a igreja passou a pregar o evangelho de casa em casa, quebrou o paradigma. Na igreja do Novo Testamento, cada casa era uma verdadeira igreja, um lugar de pregação do evangelho. Pregar publicamente e ensinar de casa em casa era também a dinâmica do ministério do apóstolo Paulo e da sua equipe. Eu não vou ler todo o texto, Atos capítulo 20, versículo 17 a 21, você pode acompanhar. A nossa visão
é de cada casa uma igreja, cada membro um ministro de Cristo, cada discípulo um líder poderoso em nome de Jesus. Jesus no templo e nas casas deve ser a dinâmica. Eu falei isso aqui terça-feira no Tadel. Pastor, o senhor acredita nisso? Se não acreditasse, não estaria pregando. E não estaria pregando se também não fosse um princípio bíblico. Está na palavra. Quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 16, você vai ver o apóstolo Paulo citando vários irmãos. Saudai a Áquila e Priscila e a igreja que está na sua casa. Saudai ao irmão fulano e a igreja que está na sua casa. Saudai-os da casa de César, porque a igreja estava lá. Isso é a igreja de casa em casa. Nós precisamos multiplicar o número de casas aonde nós podemos pregar, falar de Jesus. Nós precisamos multiplicar o número, querido, de pessoas que pode ouvir a verdade do Evangelho, compartilhar o Evangelho. A importância da igreja nos lares. Pastor, mas eu estou visitando, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero dizer para você que o Evangelho que nós ministramos e pregamos hoje, dúvida, na quarta-feira, e você tem oportunidade para tirar dúvida, você tem oportunidade para dizer qual foi o ponto importante da palavra que você ouviu, o que marcou você, e talvez o que marcou você, outro não tenha sentido, mas na hora ele percebe e fala, cara, isso também falou comigo, isso também é para mim. É isso, é a igreja estando no templo na celebração, mas estando na casa, na comunhão, no compartilhar da palavra, recebendo a palavra, e vidas sendo salvas. É a dinâmica. Terceiro, a multiplicação de pregadores. Isso, a igreja do Novo Testamento aconteceu. Como assim, pastor? Irmãos, a Bíblia diz assim, e não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. A parte C do versículo, Atos 5, 42. O início da igreja, os pregadores eram só os apóstolos, destacando-se como nome principal o apóstolo Pedro, e você sabe disso. Porém, agora em cada casa havia um pregador do Evangelho, pessoas das mais diferentes profissões compartilhando com seus familiares. Os chamados leigos, Jesus é o Cristo, o Salvador. Os chamados leigos também começaram a ensinar. E é do Evangelho nas casas que nós começamos então a ver, Deus levanta um Estevão, um homem cheio de fé, um homem cheio de caráter, um homem comprometido. Nós vemos Filipe, um homem cheio de fé, de caráter, cheio do Espírito Santo, que ele sai pregando o Evangelho por todos os lugares, que tem experiências profundas, onde nós não vemos esses nomes como discípulos de Jesus, andando com Jesus quando ele estava vivo, mas foram pessoas que vieram depois, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, e começaram a pregar e a anunciar a verdade em Cristo Jesus. A multiplicação de pregadores, de líderes de célula. Isso é quebra de paradigma. Quem ensinava a palavra em Jerusalém? Só os escribas e os mestres. Agora quem está ensinando?
os discípulos, os irmãos compartilhando um com o outro, os irmãos que às vezes sentaram com algum mestre e aprenderam, agora pode sentar com outro. Ei, eu ouvi a lei, eu ouvi o evangelho, eu ouvi a palavra, ei, eu ouvi a lei, eu conheço a lei, eu conheço os profetas, e começar a compartilhar. Na igreja em células, a liderança é descentralizada, ela é compartilhada. Todos os discípulos de Jesus podem viver na prática o sacerdócio universal de todos os santos. Todos podem pregar o evangelho, ensinar, orar pelos enfermos, expulsar os demônios. Eu já vi células que a pessoa recém-convertido, recém-batizado, já estava lá levando a palavra, compartilhando a palavra. A igreja só do domingo não permite isso, irmãos. A igreja só do templo não permite. Não é que não permite, entenda bem. É que acaba centralizando. É um ministério de louvor, é um irmão que é chamado para fazer a abertura do culto, trazer a palavra de dízimo, um outro irmão para trazer uma pregação, uma palavra, uma reflexão. Mas a igreja vai quebrando os paradigmas, amém? Todos podem pregar o evangelho, ensinar, curar, orar pelos enfermos, expulsar demônio. Pastor, Jesus diz, claro que você pode expulsar demônio. Você crê em Jesus? Jesus diz que todo aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é o pastor, irmãos. Não, tem que ser o pastor para orar aqui. Não, tem que ser a irmã da intercessão, o irmão da intercessão. Tem que ser aquele que fez o louvor domingo para impor as mãos, para ser curado. Não, a Bíblia diz que todos nós, como discípulos de Cristo, justificados pela fé, podemos impor as mãos e curar. Mas você crê? Então, coloca a mão lá. Tem medo não. A igreja de célula proporciona a oportunidade para que todos os membros se tornem líderes e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo de casa em casa. Você sozinho não é igreja. A gente, nas ministrações, na dialética, na forma de anunciarmos, a gente acaba dizendo, você é igreja. De certa forma, querido, nós podemos entender que sim, como parte do corpo, como membro do corpo, você é. Mas veja bem, você sozinho não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Para ser igreja é preciso estar em Cristo Jesus, em comunhão com os irmãos, em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Não, eu vou ser igreja em casa, porque a igreja tem problema demais. Naquela igreja lá tem o irmão que é metido, tem o irmão que é o bambambam, tem o outro que se acha muito orgulhoso, tem o outro que passa, tropeça por mim e não me cumprimenta, tem o outro que vive uma vida errada, tem um outro que fofoca demais, tem um outro que mente muito, e então é o seguinte, a igreja não serve para mim, eu vou ser igreja em casa. Você está errado. Não existe igreja assim. Porque a igreja é comunhão, é estar perto, é estar junto. Paulo diz que os membros bem ajustados. Eu não posso dizer que eu não preciso da mão. Eu não posso dizer, Paulo diz que nós nem gostamos de falar, mas eu não posso viver sem a minha parte do corpo que expulsa as minhas fezes. Você pode? Ela é importante para você?
para o corpo? Achamos que não. Eu não preciso dos irmãos. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso disso. Isso é o orgulho do nosso coração. Jesus nos colocou na igreja. A igreja tem tudo isso que eu falei, tem. Mas Jesus falou assim: é nela que você deve estar. Então Jesus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Os membros do corpo formam a família de Deus na terra, com a responsabilidade da continuidade à missão de Jesus. Eu vou pular o quarto ponto, vou para o quinto, para nós encerrarmos. O quarto ponto fala sobre pregar no templo e ensinar nas casas. A multiplicação de discípulos. Ponto 5. Atos capítulo 6, versículo 1, a parte A do versículo diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Então a característica da igreja é multiplicar discípulos. Quando houve a multiplicação dos dias de culto, dos locais de culto e do número de pregadores do evangelho, o resultado imediato foi a expansão, a multiplicação rápida do número de discípulos. Atos 6,7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A cidade de Jerusalém naqueles dias tinha cerca de 200 mil habitantes. Em pouco tempo a igreja ganhou dezenas de milhares de pessoas para Jesus. E a partir de Jerusalém, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, África, Europa e chegou até nós. Queridos, precisamos multiplicar discípulos. Pastor, eu sou discípulo de Jesus. Jesus diz assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Faça uma reflexão aí. Você está fazendo o que Jesus mandou? Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, eu disse aqui já em Mateus 28, 20, 18 a 20, ide, fazei discípulos. Mas aí, querido, eu acho que eu sou melhor que Jesus. Jesus começou a igreja, Jesus instituiu, fez o mover, multiplicou os dias de culto, mas eu digo não, e isso é fechado. Jesus multiplica os lugares de culto, mas eu digo não, eu só vou no templo. Eu só vou no domingo e só vou no templo. Jesus multiplica então os números de pregadores. E aí eu digo, não, eu só posso ouvir o pastor Aguinaldo, porque ele é o pastor da igreja. Quem disse isso? Que você só tem que ouvir a mim. Não, pastor, não. Irmãos, tem vezes que eu vou viajar, que eu nem falo que eu vou viajar, porque eu sei que tem algumas pessoas que falam, o pastor não vai estar lá, não vou para o culto. Eu sei. E tem pessoas que não vêm mesmo. Talvez é porque o pastor não vai me ver no culto, então não vai, né? Se o pastor não me vê lá, o pastor vai ligar para mim, o pastor vai falar comigo, por que eu não fui no culto, por que eu estive ausente. Mas o senhor sabe todo mundo que faltou? Eu não sei todo mundo não, mas tem muitos que eu sei. E muitos, viu?
Eu olho aqui, eu sei mais ou menos onde cada um senta. José, então já se posiciona ali. Roberto e Isadora é ali. Então eu já sei mais ou menos, querido. O Daniel mais a Raíza compraram a cadeira e colocou ali, ó. Tá lá perto da janela. Tá fixa já. Brincadeira, mas nós temos o hábito, né, irmãos? A gente sabe disso, tá? Eu sei, meu lugar aqui. Eu não sei sentar no outro lugar. Parece que sentar nesse banco de cá não é o mesmo que sentar no de cá já. Não sei por quê. Mas, querido, Deus fala. Deus fala que ministram, pregam também. Os irmãos que vêm aqui, pregam quando eu não estou, quando a gente precisa se ausentar. Traz uma palavra de Deus que foi orada, que foi colocada diante do Senhor, que foi buscada no joelho, que foi pedida a misericórdia e a graça de Deus. E ele se colocou ali, dobrou o joelho, falou e orou, e escreveu, pensou, reeditou. O dia que o Sandro pregou, irmãos, eu vou falar para você depois, eu tive que resumir a palavra, resumida, deu quase 3 folhas. Porque o menino escreveu, porque pensou. E aí fala assim, não vou lá ouvir, não vou ouvir o Sandro, não, porque não é o pastor. Irmãos, de pastor, de líder dessa igreja, amém? Eu sou pastor, eu sou. Mas eu quero dizer para você que Deus ministra e fala conosco através de cada irmão que se põe na brecha. É a multiplicação de discípulos e de pregadores. E aqui nós temos bons pregadores. Amém? Umas meninas. Quem já foi no face a face, aí já viu uns meninos ministrar aí, umas meninas ministrar, que você fala, eita Deus. Quem dá a palavra? É Deus. Amém? Esse foi o modelo de Jesus. Ele quebrou todos os paradigmas do judaísmo. Ele pregava todos os dias no deserto, nos montes, ao ar livre, de casa em casa. Jesus entrou na casa de Jairo. Jesus estava na casa em Marcos capítulo 2, quando curou um aleijado. Jesus recebeu os discípulos na sua casa. Jesus pregou no monte, Jesus pregou no mar, Jesus pregou no deserto, Jesus pregou na sinagoga, Jesus pregou na rua, Jesus pregou em todos os lugares. Por isso, irmãos, que muitos fariseus não gostavam de Jesus, porque Jesus quebrou esses paradigmas. A nossa missão é pregar o Evangelho todo dia, todos os dias, a todas as pessoas, de casa em casa, usando todos os discípulos de Jesus e todos os meios possíveis para anunciar a todos que Jesus Cristo é a salvação. Que só Jesus salva o homem, o perdido pecador. Só Jesus transforma. Jesus disse em João 12:32: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A pregação do Evangelho é a boa notícia de grande alegria para todo o povo de que o Salvador chegou. E é esse Evangelho que nós pregamos. Amém? Nos coloquemos em pé.